De novo eu comecei gravando mais por uma roupa mesmo, velho. São tantas coisas que eu queria falar, sabe? Eu nunca fiz roteiro pra vídeo e nunca tentei fazer, mas esse é um dos casos em que eu queria ter tido um pouco mais de autocontrole pra sentar com um papel e uma caneta e tentar organizar melhor. O que eu tenho pra dizer, mas são mais observações. Tipo, ontem, assim que eu saí do trabalho, foi um dia péssimo no trabalho. Um daqueles dias extremamente estressantes em que você não é que você não conseguiu dar conta. É que coisas deram errado. Você já passou por coisas parecidas, mas você, tanto deliberadamente quanto não soube lidar com elas de maneira mais inteligente, sabe? Então você reincide nos mesmos erros. Isso talvez lhe prejudique. Continuo precisando do emprego, mas eu acho que vai chegar um ponto, eu tô quase chegando nele, em que não exatamente eu vou começar a ser displicente com o meu trabalho, mas eu vou começar a separar mesmo. Tipo, a partir do momento que eu saio daquela porra, acabou, sabe? Eu jogo a camisa laranja pra fora, pra longe, e eu não sou mais um log, não sou mais um funcionário shopping, eu sou outra coisa. E ok, isso é uma coisa que você pega com a maturidade e tal. Você pode conseguir um emprego de novo. Também que eu precisava muito de um emprego, esse meio que caiu no meu colo. Praticamente caiu no meu colo e eu agarrei com unhas e dentes. E é um salário bom. E ele me permite comprar coisas e ter alguma autonomia depois de ter desistido da faculdade de medicina. E feito o escambau que eu fiz, não só na vida da minha mãe, na minha própria. Mas, tipo, com o tempo isso tá ocupando menos espaço e outras coisas estão voltando a aparecer, sabe? E eu tô percebendo que existe uma certa dádiva no estresse ou no workaholicismo, sabe? Em ter muitas demandas pra se resolver e em si aplicar muito a tua libido em uma coisa tão concreta, tão supostamente importante quanto o emprego, ética de trabalho, postura profissional, projeção pro mercado de trabalho, promoções, networking, blá, blá, blá. Tudo isso é como se fosse um ruído muito, não exatamente gostoso, saboroso ou agradável, mas perto do que de repente ele cobre, perto do lugar do que ele tira, sabe? Do que tá ali no canto. Quase voltando, quase aparecendo de novo, e de repente isso é até preferível, sabe? É menos pior. Pode até parecer melhor perto, enfim, do que isso tá substituindo, tá te distraindo de, sabe? Eu sei, meu discurso tá uma porcaria, tá péssimo, mas... Onde é que não foi? São muitas coisas que eu queria dizer ao mesmo tempo. E eu tenho percebido que se a minha oratória já era ruim, ela tá ficando cada vez mais pior, porque acho que eu já falei isso antes. Que eu passo dias, e nos dias que eu falo, eu passo horas e horas, até no trabalho, sem abrir a boca pra falar nada. E quando eu abro a contragosto, não porque eu tenho vergonha, porque eu sou tímido, em parte também, isso é mais efeito do que... Isso é muito mais efeito de como eu falo quando eu não quero. E eu me obrigo, eu falar aos soquinhos, sabe? Aí é tão constrangedor que isso acaba passando pra outra pessoa e rebate pra mim, e isso vira uma bola de neve, mas enfim. O que eu tava falando, meu Deus? Já distorci aqui. Isso é uma tentativa velada de escusa, tá? Desculpa. Meu discurso tá uma porcaria, mas vai continuar. Assim. Ele é assim. Enfim. Ontem eu saí de um dia muito estressante do trabalho e eu decidi, não exatamente decidi, eu aceitei que isso não iria mais calar outras coisas. Isso não tava conseguindo mais me distrair em relação a outras coisas. Não só em relação a certos projetos que eu tenho em relação a coisas que eu queria escrever, coisas que eu queria desenvolver, histórias que eu queria contar, personagens que eu queria trazer à vida, sabe? E o que isso podia significar de sentido pra mim. Que é uma coisa tão difícil de conseguir, bicho. Sentido é uma coisa tão difícil de conseguir. E quando você consegue, é uma coisa tão difícil de manter. E é uma coisa que parece que tem data de validade. Nenhum sentido consegue se estender pra vida toda, a não ser que seja uma vida breve. E falando em vida breve, eu tava pensando em alguma coisa como... Sei lá, porra. Eu acho que eu tenho uma postura muito menos bucetinha, muito menos pussy, sabe? De vir aqui gravar esse vídeo e postar essas merdas na internet agora que eu trabalho. Porque eu penso que isso não é exatamente síndrome do desocupado, geração neném ou o que seja. Eu trabalho, e eu trabalho muito. E meu trabalho não é leve. Não é particularmente pesado, mas também não é leve. Eu passo às vezes até 10 horas no trabalho. Eu troco o dia pela noite e tal. Então, isso não é exatamente uma escusa, é mais um pesamento de buceta, sabe? Que eu não tenho. É mais um... Isso não é problema de gente branca e rica, sabe? De repente até, não sei. Rica não, porque, enfim, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. São problemas de classe média, talvez. Vai lá. Problemas de classe média. Mas, tipo, sei lá, porra, eu trabalho
eu ganho minha grana, eu contribuo com algumas coisas em casa, então eu acho que eu tenho legitimidade de assumir certas frescurinhas das quais eu não consigo me livrar, porque elas simplesmente fazem parte de mim, tipo, o vazio, a ausência de sentido, o fato de que você não muda muito depois que o ensino médio acaba, e realmente não muda, você não muda tanto assim depois que o ensino médio acaba. E eu acho que um adulto, tenho 26 anos, um adulto, ele é tanto menos ridículo, tanto menos imbecil, tanto menos retardado mesmo, quando ele aceita que no fim das contas, o quão responsável, maduro e capaz de resolver problemas e ser autônomo ele parece ser, isso vem muito de quanto as pessoas não enxergam do que realmente está acontecendo aqui. Ou nem só aqui, mas em tantos outros lugares que não cabem só aqui, sabe? Tipo, um adulto, ele tanto mais parece assim, quanto mais honesto ele é em relação a si mesmo, de que ele não é tanto assim. Maduro, responsável, resiliente, capaz. E que, de novo, quem você era depois do ensino médio continua. Quem você era no ensino médio continua. Aquilo ali continua, não acaba, não é trocado, não tem nenhuma atualização de software, sabe? Depois, se você será que teu certificado de conclusão do ensino médio, não tem uma nova versão que é baixada. Não tem, porra. Não tem. Tudo que você tem é estar aqui. Tudo que tu tem é isso, porra. Então, tipo, às vezes eu me sinto cansado até em relação às minhas inseguranças. Às vezes eu fico cansado até em relação do que eu tenho medo. Sei lá, quando eu cometo algum erro no trabalho, quando as coisas saem do controle. Trabalho com translado de mercadorias e bipagem de pacotes e carregamento de caminhões. Eu não vou detalhar exatamente as minhas funções de taxa porque eu não quero ser demitido. Não quero ser demitido. Pelo menos não graça, né? Não por justa causa. Mas, não, na verdade, nenhum jeito, mas enfim, não vamos facilitar não. Mas, tipo, erros nessa seara são graves, geram prejuízo à empresa e tal. Eu não gosto de me levantar, de me dispor a sair da minha casa e trabalhar por horas a fio pra cometer erros desse tipo. Eu não gosto, não gosto. É uma coisa mais comigo mesmo do que com a empresa. Só que tipo, tem vezes, tem horas em que as coisas, de certa maneira, saem do controle. Eu tô cercado de imbecis, cercado de idiotas. Ou tipo, os meus colegas são muito displicentes. Ou a pessoa com a qual eu tô relacionando uma função é muito, nossa senhora, bicho, como essa pessoa tá aqui, sabe? E isso tem risco de respingar em mim, eu fico, pai, cara, francamente, foda-se. Sabe, gera um certo foda-se. E esse foda-se é como se ele me alçasse de volta a um lugar que eu tava bem antes de sequer entrar na faculdade de medicina, sabe? Me joga de volta em um lugar que é tão amplo, é tão imenso e é tão vazio que absolutamente nada pode preenchê-lo, nem mesmo o mito da demissão. Ou sei lá, qualquer medo. E tipo, quando eu saí do trabalho, tá vendo? Eu ainda não terminei isso. Quando eu saí do trabalho ontem, eu tava um tanto quanto estressado, mas eu já tava meio que nesse estado de apatia. Nesse estado autoconsciente de apatia. Nesse estado de, sabe, tô feliz? Não. Gostaria que aquilo houvesse acontecido? Não. Poderia ter agido melhor? Sim. Gostaria de ter agido melhor? Sim. Mas, sabe, por mim, sabe, vou fazer, porra. O que eu vou fazer? E, sei lá, um cabo do Grindr mandou uma mensagem falando que queria encher meu rabo de leite e tal. E ele deixou bem claro que não tava com camisinha e etc. Ele tinha um peito peludo. E pelo jeito que ele falava, eu supus que ele tinha um pau aceitável. Então eu pensei, por que não? Então ele me mandou a localização de uma chácara, ou de um lugar, sei lá. Fim de mundo, não dava nem pra poder passar lá por moto. Nem a moto Uber conseguiu passar pela rua daquele cabo. Era só lama, era só lama. E o cara, que nem mandou foto de rosto, apesar de ter pedido várias vezes pra ele mandar foto de rosto, ele não mandou foto de rosto, ele só foi muito depravado. E é porque eu não gosto dessa palavra safado, porque, sei lá, ela é tão mica, ela é tão cordada perto do que eu quero dizer com ela, o que eu quero dizer com ela. Mas sei lá, vamos dizer que ele foi bem depravado, sabe? Verbalmente falando. Então, ele prometia. Ele prometia. Então eu fui lá e fui, né? Eu sei que foi uma coisa muito imbecil de se fazer. Muito imbecil de se fazer. Algum dia. De repente nem meu corpo acha. Mas enfim. Eu fui lá e esse caba,
que tinha me chamado, eu já tinha saído com ele. Inclusive, eu tinha gravado um vídeo extasiado, depois que a gente tinha fudido, que era o Godin. Eu tinha falado Godin. Tava pauzinho. É um urso, é um ursinho, um pouco mais baixo que eu, peito peludo, tem um pauzão, nossa senhora, uma delícia e tal. E ele é fofo, ele é bem fofo. É meio agalegado, sabe? E ele me chamou na chácara que a família dele aluga, que tava vazia. Ele tinha comprado vinho campestre. Tava cheirando pó e fumando cigarro. Então eu pensei, caramba, eu ganhei na loteria, porque eu achava que ia ser só uma bridada de um hétero sigiloso. Uma outra, né? Mais uma. E não, é esse cara aí. Enfim, a gente está bem. E uma coisa que eu percebi que eu tava nesse estado de apatia foi quando eu cheguei lá. E ele falou, bicho, tu veio mesmo sem eu ter mandado foto de rosto e desse fim de mundo aqui, tipo, não faz isso não, cara. Não faz isso não, pô. Um dia desse tu vai ser encontrado. E tipo, eu respondi alguma coisa, tipo, assim, na hora. Eu nem precisei pensar muito. Eu nem pensei, nossa, você é de... Não, eu só respondi, tipo, eu espero que nem ache meu corpo, na verdade. Porque se isso acontecer, ele fala, nossa, isso é egoísta, isso é uma coisa muito egoísta, você não tá pensando nos outros. E eu pensei, não, talvez eu não seja uma pessoa muito boa. Talvez eu não seja uma pessoa muito boa. Então, a minha apatia chegou até esse nível. Tipo, foda-se. Foda-se a sua impressão de mim. Tipo, eu supor que ele tava sendo brincalhão, sabe? Mas em qualquer estado mais ordinário, meio de consciência, eu não vou nem dizer que um estado normal ou saudável, né? Porque vai saber o que é isso. Vai saber se eu sei o que é isso. Mas, tipo, em algum estado mais estável, meio de consciência, eu me constrangeria, eu ficaria vermelho, eu ficaria calado, eu ficaria, nossa, ele sabe isso de mim, nossa, eu sou muito irresponsável, eu sou muito egoísta. Tipo, na hora eu fiquei tipo, foda-se. Eu quero, eu vou, eu faço. Enfim, aí eu entrei lá, fiquei na rede e tal, depois... Foi a primeira vez que eu cheirei pó, Deixando bem claro, eu saí do trabalho, fui pra casa, troquei de roupa, ele começou a mandar mensagem no Grindr, depois eu troquei de... No caso, eu já tinha trocado de roupa, eu tomei banho. Mentira, eu tomei banho lá. Mas troquei de roupa e fui pra lá sem a roupa da empresa, tá? Deixando isso bem claro. Amor de Deus. Enfim, ele tava cheirando pó e tal. Eu também cheirei pó. E foi divertido, foi muito divertido. Não pretendo fazer de novo, eu já tenho fumado maconha antes. Faz um tempo já, só uma vez, não gostei. No caso da cheirada do pó, eu não sei nem exatamente o que era aquilo, era um pó branco. Bem fininho. A gente fumou usando uma nota de 100 enrolada. Não me irrita o nariz, era do tipo que não me irritava o nariz, aquele pó. Era um pó bom, de boa qualidade. Enquanto a gente bebia vinho campestre, que é muito efetivo e docinho. E tipo, foi muito divertido, eu ainda tô um pouco leve por causa daquilo. A gente começou a se pegar e tal, e você já imagina o que aconteceu. Tinha uma piscina. E a borda da piscina dava pra você sentar e ficar deitado e tal. Então foi muito útil. Foi muito útil e foi muito utilizado. Enfim. E chegou uma hora, quando eu tava chapado, e eu me assustei com o quão lúcido eu consegui ficar durante todo esse processo, porque eu chorei 2 vezes. Eu não sei se existe um ponto que você sai da casinha, que você perde a noção completamente. Quando você tá bêbado, quando você tá drogado. Não sei se existe algum psicotrópico que consegue te tirar completamente de você e fazer com que você regrida, ou fazer com que você esclarave todas as suas tendências mais profundas e animais, e você só vira uma coisa que depois nem você reconhece. Isso nunca aconteceu comigo, e eu tenho dificuldade em acreditar que seria possível. Porque, cara, depois de 2 carreirinhas de pó, enquanto eu tava muito assim, eu ainda consegui ter completa noção do que tava acontecendo e subjacentear toda a euforia, o tesão e tal. Ao pauzão dele da minha mão na minha boca, depois você sabe onde. Eu fico, tipo, observando a mim mesmo e observando a ele e pensando, caramba, isso é meio triste, sabe? Caramba, isso é meio triste. Não triste no sentido autocomiserável ou de autopiedade, sabe? Não nesse sentido, mas no sentido de, caramba, tudo isso é tão, não vou dizer sórdido, mas tão banal. Tão ordinário, sabe? Tão ordinário e... Na época do ensino médio, principalmente quando eu... Sei lá, porra, todo encontro sexual, todo contato que eu tenho com alguém, próximo que eu tenho com alguém, eu sempre comparo ao que eu senti por Elias. A minha primeira e única paixão. E, cara, aquilo ali parecia uma coisa tão... Aquilo ali conseguiu me fazer chegar muito mais perto de perder o controle de mim mesmo do que carreiras de pó fodas com sigilosos em lugares que... Eu não sabia nem se eu queria me matar, sabe? Nem experiências desse tipo conseguiram me levar
Eu não sei se é altura ou baixeza, eu não sei exatamente em qual lugar da Rosa dos Ventos isso fica. Mas eu não consegui nunca mais voltar para aquele mesmo lugar em que, sabe, aquele lugar metafísico praticamente. Aquele lugar metafísico, aquele estado de espírito metafísico que eu fiquei quando eu tinha me apaixonado por Elias, no ensino médio. E a gente nem se encostava, a gente nem se tocava, a gente mal se falava. Mas aquilo ali parecia tanto mais sublime do que qualquer outra coisa que eu tenho que fazer depois. Do que qualquer experiência extrema que eu tente me forçar, sabe? Que eu fiquei tipo, caramba, bicho, eu acho que... Não vou dizer que o ápice da minha vida foi no ensino médio, mas eu acho que eu experimentei uma coisa. Eu cheguei perto, eu cheguei no auge, na orla, na borda de alguma coisa, que de repente eu nunca vou conseguir nem ter em sua integralidade, nem ter ela como um todo, nem ter ela no seu cerne, e nunca mais. E eu sempre pensava, eu não tinha exatamente ideações suicidas, mas desde a época de ensino médio, eu pensava que ia chegar um ponto em que a minha vida ia parar de ter enredo. Ia chegar um ponto em que o meu arco de personagem, não ia ter mais pra onde ir. E que existem certas pessoas, e eu era uma delas, que não deviam ir além do ensino médio, sabe? Não devia ter nada depois, porque elas mal e mal conseguem chegar até lá, então imagine depois, sabe? Não tem muita coisa. Não na vida, mas não tem muita coisa dessas pessoas para com a vida. Então é como se ela fosse obrigada a cumprir um expediente por qual ela não se matriculou, ela só é obrigada a continuar cursando. No caso, isso é na vida. Não trabalho, não a faculdade, não qualquer outra coisa. Eu não sei se estou fazendo sentido aqui, mas é como se eu tivesse escapado de algum tipo de roteiro ou algum tipo de enredo frouxo, algum tipo frouxo de enredo, que desde a época do ensino médio já não estava convencendo mais e agora que não está convencendo mesmo. Não importa o que eu faça, não importa o que aconteça. E francamente esses estados de apatia, ainda que eles sejam perigosos, eles me levem a fazer coisas perigosas, e muito imbecis, muito idiotas, muito burras, eu sei. Ainda assim, eles são quase misericórdia. Eles são quase misericórdia. E tipo, quando a gente tava chapadão na piscina, a gente discutiu sobre Bíblia, sobre Deus. Foi uma coisa que foi tão legal, porque tipo, o cara tem conteúdo, ele tem que falar, sabe? Ele tem uma delícia de pau, é safado pra caralho. Ai, é peludo, tem um peitoral peludo assim, sabe? Um corpo meio de pai, um corpo de papai. E ele tem papo. E tipo, a gente tava discutindo sobre Deus, e sobre se Deus era bom ou mal, e sobre livre-arbítrio. E eu me lembro que eu bati muito na tecla de que o livre-arbítrio é o pecado original de Deus. É o pecado que ele impingiu à criatura dele, no caso, ao homem. Se a gente fosse dizer que Deus tinha algum pecado original, seria essa insistência dele em dar livre-arbítrio ao homem. Porque se o preço do livre-arbítrio é tudo que veio dele, eu não acho que ele vale a pena. E eu realmente não acho que ele vale a pena. Não acho que seja pra tanto. Livre-arbítrio parece mais uma justificativa porca. Pra tudo que ele causou, sabe? Pra a responsabilidade de Deus em tudo que o livre-arbítrio causou do homem pra si mesmo. Eu acho que ninguém quer liberdade tanto assim. Eu acho que a liberdade ela não é necessária. E realmente não é. Dá pra viver sem liberdade. Dá pra ser feliz sem liberdade. Dá sim. Sob determinadas circunstâncias. Em determinado estado de conhecimento. Sei lá, o fato de que às vezes não saber é muito melhor. O fato de que às vezes não saber é clemência. De que não te deixe saber, sabe? Dependendo do que, sei lá. Tipo, quando o homem ter a liberdade de outro, isso é errado. Porque ele é tão homem quanto eu. Ele não tem direito de ter a minha liberdade. Agora, Deus fazer isso é outra coisa. Outra coisa. Não dá pra comparar. Quem é que iria gostar de ser obrigado a viver em um Éden, sabe? Que importa se você tem grades douradas e o abismo que dali você não consegue passar? Tá no Éden, porra. Tu quer mais o quê? Sabe, esse negócio, essa defesa a ferro e fogo do livre-arbítrio parece mais um prêmio de consolação. Uma ginástica mental. Isso não se sustenta, não faz sentido. Não faz sentido. E uma coisa que eu percebi quando a gente tava discutindo sobre isso, eu nem me lembro exatamente qual era o parecer dele. Eu acho que o parecer dele era alguma coisa como liberdade é sim algo bom, liberdade é sim, se não uma das poucas coisas, a única coisa boa que Deus deu pra gente, eu falei alguma coisa tipo, não foi uma coisa boa, não é uma coisa boa, não foi uma coisa boa, não foi. E eu continuo pensando isso. Eu
consegui elaborar muito melhor as minhas ideias quando eu tava chapado do que agora. Mas eu fui muito veemente. Eu fui muito veemente nisso. Eu defendi muito isso. Eu não cedi nisso. E eu percebi que eu tava sendo completamente honesto. Eu tava sendo até sincericida. Porque a postura dela era contrária. E a gente meio que bateu boca por isso. Mas, tipo, o que mais me fez ligar essa câmera e o que mais me deixou melancólico agora, um pouquinho triste, e eu queria muito poder chorar por qualquer merda, eu acho que me daria um alívio muito maior, mas eu não consigo. O que me deixou um pouquinho triste foi, tipo, o quão não tão impressionado ou não tão wow, sabe? Eu fiquei mesmo depois de 2 carreiras de pó enquanto eu estava no cara na beira da piscina. Depois de ter bebido umas 3 garrafas de Campete, eu tava bebaço e chapado. E tipo, tudo isso pareceu tão... Foi gostoso, foi gostoso, foi bom, porra, foi bom. Mas tipo, tudo isso me pareceu tão que inconscientemente, depois eu percebi que eu tava fazendo isso, eu tracei esse comparativo de volta com a minha paixão por Elias no ensino médio. E o quanto aquilo me fazia, o quanto aquilo parecia me prometer algo sobre a vida, que, cara, eu simplesmente não vejo mais. Eu não vejo mais. Eu não vejo mais isso pra mim. Eu não vejo mais isso chegando pra mim. Eu sinto que os meus sentimentos, eles estão anestesiados. Eles estão congelados. Eles estão dormentes. Eles estão prematuramente preparados pra morrer. Eu tenho 26 anos, mas às vezes eu me sinto tão velho, bicho. Às vezes eu me sinto tão caquético. Eu me sinto tão cansado, sabe? E ao mesmo tempo com uma fome tão tímida, com uma voracidade tão hesitante para a vida e para o que aquela paixão por Elias parece me prometer sobre ela. Mas tipo, tudo que é bom, tudo que é... Vou dizer nem puro. Mas tudo o que é como o que a minha paixão por Elias foi, parece tão pouco, tão escasso, tão difícil, tão raro. Tão poucas pessoas conseguem ter acesso a isso, parecem conseguir sustentar isso. Tudo isso parece ter um prazo muito curto de validade. E é o que eu estava falando sobre sentidos, sobre roteiros, sobre enredos, sobre justificativas que você arranja para si mesmo para fazer as coisas. Tipo, um dia desses, um dos meus colegas antipáticos no trabalho é um mineiro, um sudestino. Ele foi super bacana comigo, me ajudou e tal, eu passei mal no trabalho, eu acho que até eu vomitei, eu cheguei a vomitar, foi quando eu peguei o atestado de 2 dias. Eu tive uma crise de gastroenterite, mais amebíase. Enfim, ele me ajudou e tal. E depois, na saída do trabalho, quando a gente vai bater o ponto junto, enfim, às vezes até quando ele não responde, até quando ele me ajuda, enfim, eu faço questão de dizer até mais, valeu e tal. Cumprimentar o cara e tal, que eu acho que isso é cortesia, isso é educação. É uma coisa que eu acho que eu devo aos outros. Ainda que eles não façam comigo, é uma questão de... É feio quando eu não faço pra mim. Pra mim é feio quando eu não faço isso. E eu gosto de ser considerativo com todo mundo, até com quem não merece. E tipo, o cara me ajudou e tal, e eu simplesmente ignorei ele. Eu virei e não quis me dar o trabalho. Eu não quis me dar o trabalho, eu simplesmente tinha me ajudado naquele dia, sabe? Tinha me ajudado. E depois eu cheguei em casa e eu me senti um pouco culpado por isso, mas eu pensei, cara, eu acho que é porque chegou um ponto em que qualquer enredo, qualquer justificativo, qualquer roteiro, qualquer historinha que eu conte na minha cabeça pra lidar com outras pessoas, tudo isso chega a um ponto, principalmente quando eu demoro muito no trabalho, nesse dia eu tinha feito mais de 2 horas de extras, mais de 2 horas de hora extra, mas não foi só por cansaço que eu não falei com ele. Foi mais no sentido de, chega uma hora em que qualquer enredo, qualquer roteirinho que eu crie na minha cabeça pra lidar com pessoas, sejam elas quais forem, mas principalmente pessoas estranhas no ambiente de trabalho, chega uma hora em que isso para de fazer sentido, para de funcionar. É aquele negócio de, você vai entrar no modo não verbal, tem até uma piada, né? Isso foi até uma porra de uma piada na internet. Que é o pessoal que se acha autista, mas na verdade é só esquisito e preguiçoso e mal educado e, não vou nem narcisista, mas egoísta, animado e tal. E só não sabe lidar com gente, como gente, entre gente, no mundo das gentes, né? Na sociedade e tal. Enfim, eu não sei se eu sou uma dessas pessoas, não me surpreenderia se fosse o caso. Repita isso. Não sei.
Mas, tipo, sabe aquele negócio quando você entra num estado não verbal do tipo, por que eu vou abrir a boca pra falar qualquer coisa? O enredo exatamente eu tô tentando sustentar aqui, sabe? No outro dia o cara me trata normal. Também tem alguns dias que eu falo, eu me despeço dele e nem responde. Eu dou meia-noite não, boa noite, meia-noite é o começo do expediente. Eu dou boa noite ou bom dia. A partir de meia-noite eu acho que eu dou bom dia, que já é dia, tecnicamente. Enfim, ele vira a cara e... Ou tem hora que ele responde e tal. Sabe? Enfim, porra, eu acho que o que eu quis extrair dessa anedota aqui foi mais essa questão de sentidos, enredos, justificativas, historinhas que você cria na sua cabeça, das quais você precisa para fazer as coisas. Tudo isso chega uma hora que acaba. E aí? O que é que você faz? O que é que você faz? O ensino médio acaba. A adolescência acaba. A juventude, na qual você teve aquela paixão intensa, acaba. A paixão acaba. A pessoa com quem você se apaixonou acaba. Você acaba. Eu não sei se eu comentei isso, inclusive. Elias tá casado. Ele tem uma filha. Eu nem pensei em procurar o Instagram dele, porque eu acho que isso só me machucaria. Isso sim conseguiria me deixar um pouco pior. Então nem fiz isso. Eu não tenho gana, nem ânsia de fazer isso. Eu prefiro não fazer, na verdade. Não sei se depois desse vídeo eu vou fazer isso, eu espero que não. Sabe, eu me sinto precocemente preparado pra morrer. Eu acho que é isso. Era esse sentimento que eu queria registrar nesse vídeo. Eu me sinto precocemente preparado pra morrer. E tipo, se isso acontecesse, eu não acho que eu estaria perdendo muita coisa. Eu não acho que eu estaria perdendo. Eu realmente, francamente, eu honestamente, eu literalmente não acho que eu estaria perdendo muita coisa. O máximo de coisa que pensasse na minha cabeça, e realmente é o máximo, é uma história. É uma ideia de um livro que eu queria escrever. Acho que até já comentei aqui sobre Lupicínio, Severino, Guerra dos Farrapos. Inclusive, eu acho que naquela época, quando eu gravava aquele vídeo, o título ainda era Um Sorriso, Um Império, Uma Noite, Uma Chama. Eu sou muito cafona, bicho. A chama, chama, chama. Eu sempre volto pra essa imagem. Mas não, eu mudei o título. O meu novo título provisório agora é O Uivo do Vento. O Uivo do Vento. Vamos lá, o máximo que eu consigo pensar que eu iria perder de fazer, ou perder de deixar nesse mundo, seria o Uivo do Vento. Sendo bem sincero, seria isso. Seria não conseguir, não vou dizer eternizar, mas cristalizar. Tirar de mim o Lupicínio, o Severino e a história deles. E o final deles, que ainda me parece tão bonito. O final deles é uma coisa que me lembra muito como eu me sentia com Elias. Eu ia falar o nome dele de verdade. Elias é um pseudônimo, tá? Não é o nome dele. O cara é casado, deixa eu acabar lá na vida dele, né? Pelo amor de Deus. Deixa ele quieto. É um estado metafísico de iminência. E tipo, o final deles, né? No caso, o desfecho de Lupicínio e do Severino, que é um desfecho trágico. É meio que um Romeu e Julieta, entre aspas. Ou vamos lá, é como se fosse um Jack e uma Rose de Titanic, mas no qual a Rose morre também. Ela não toca o apito, ela morre. Algo nesse sentido, sabe? Eu tô com preguiça de explicar a história de novo. Eu acho que eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a premissa, sobre a ideia de enredo e tal. Eu acho que eu falei sobre o final naquele vídeo. Se eu me lembrar, se eu tiver coragem, se tiver saco, eu coloco o link aqui na descrição desse vídeo. Sobre quando eu falei mais detalhadamente sobre isso. Na época eu tava lendo, eu acho que eu ainda tava lendo o retrato do Érico Veríssimo. Mas, tipo, eu invejo o final deles dois do mesmo jeito que eu invejo como eu me sentia por Elias. E as coisas que eu pensava naquela época do tipo, se ele me desse uma carta de pó, eu cheiraria com todo prazer. Se ele estivesse se desgraçando, se acabando, e eu pudesse me acabar com ele, pra mim isso seria o céu. E tipo, a ideia de você morrer com alguém me parece infinitamente mais erótico, mais profundo e mais determinante do que uma aliança de casamento, um pacto de sangue, uma foda sem camisinha, sendo que a outra pessoa tem DST, e ela vai marcar você pra sempre com a doença que ela tem, sabe? Sei lá, porra, uma aniquilação a dois.
Os dois pulando no vazio juntos pra nada. Pra sempre. Isso me parece invejável. E o fato de que tudo isso não, o final do Lupicínio e do Severino é tão tudo que eles foram, é tão tudo que eles são, é tão tudo que eles eram, e é tão tudo que eles vão ser. Sabe? É uma coisa completa, é uma coisa que faz um círculo completo. Então, não é mais. Eu não sei exatamente do que eu tô tentando, no que eu tô tateando aqui, no sentido de termos pra isso. Eu não sei exatamente o que eu tô tentando pintar, no que eu tô tentando chegar. É esse mesmo estado metafísico em que eu tava quando eu tava apaixonado por Elias. Isso me faz falta. Isso me faz falta. Isso me faz cada vez mais falta. Tipo, imagina um estado mental em que, pra vida, na vida, você não precisa de arte. Você não precisa de ficção. Você não precisa de poesia. Você não precisa do Morro dos Vivants. Você não precisa... Sabe? Pensa. Um estado mental em que você abriria qualquer coisa da Clarice Lispector e faria... Desculpa não ter conseguido ser mais claro, mas é o que eu consegui fazer. Acho que é isso. Provavelmente se eu ficasse aqui um pouco mais parado, aí eu consegui garimpar a minha cabeça pra elaborar mais alguma outra coisa, ou elaborar melhor o que eu já falei. Mas eu acho que ficaria muito repetitivo. Acho que já deu pra sacar mais ou menos o que eu tentei fazer. É isso. Não tem.